A graça e a paz de Cristo esteja sobre todos vós, povo de Deus. Louvamos ao Senhor por este culto, por este tempo que temos de ouvirmos a voz do Senhor, ouvirmos a palavra de Deus. Neste caso, registrado em Romanos, capítulo 5. Peço que você abra a sua Bíblia comigo. Romanos, capítulo 5. E enquanto você abre a sua Bíblia comigo, eu gostaria de dizer a vocês, compartilhar com os irmãos que a partir do primeiro domingo, do domingo que vem já, no dia 6 de abril, Misericórdia, mês que vem já é abril, O tempo passa rápido, Muito bem. Irmãos, a partir do mês que vem, eu irei começar a expor aqui nos domingos à noite a carta de Paulo aos Efésios. Eu tenho compartilhado com os irmãos, que é costume nosso sempre trabalhar com exposição de livros específicos, sobretudo nos cultos, ou de blocos dele, Pela manhã não temos visto um livro específico, temos visto a exposição dos Salmos de Romagem, Mas a partir do domingo que vem, à noite, nós iremos começar a exposição do livro de Efésios. É uma excelente oportunidade para a igreja, inclusive, já ir estudando e lendo, e se debruçando sobre ele, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, hoje é esse último sermão avulso, nesses 3 meses, que aqui estou pregando no domingo à noite. Tenho pregado temas variados, mas a partir do domingo que vem a gente deve entrar na exposição e passar um tempo bom, gastando, estudando e trazendo a mensagem do Senhor através da exposição do texto de Paulo aos Efésios. Hoje, então, vamos ver aí o texto de capítulo 5, dos versos 6 até o verso 11. Eu creio que o texto de Romanos, capítulo 5, versos 1 a 5, foi um dos primeiros textos que eu preguei aqui na igreja. E o verso 6 até o verso 11 é a continuação dele, basicamente. Nós iremos nos deter apenas aos versos 6 ao 11. Muito obrigado, irmão. Mas eu gostaria de ler Gostaria de ler a título de conhecimento do contexto aqui, da passagem que queremos nos debruçar, a partir do verso 1 do capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, o qual nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ó Deus, uma vez mais estamos aqui na Tua presença e rogamos que o Senhor fale conosco, Deus, fale aos nossos corações, fale com a Tua igreja, fale com o Teu povo aqui. Tu sabes da necessidade de cada um, de como se encontra cada coração, da esperança, da vida, da necessidade de cada um aqui. Por isso rogamos que o Senhor traga a nossa mente cativa, Senhor, a ouvir a Tua mensagem, a ouvir a Tua palavra. Rogamos essas bênçãos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Irmãos, eu tenho um costume, o qual eu queria incentivá-la a fazer o mesmo. Pergunte como foi o processo de conversão das pessoas. Olha como eu sou edificado sempre que eu pergunto isso a algumas pessoas e diante de alguns testemunhos. E às vezes a nossa reação não é outra senão cair em lágrimas diante daquilo que nós vemos que Deus faz e continua fazendo na vida das pessoas. Como é magnífico, irmãos, ouvir testemunhos do tipo: olha, então, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, ouvindo a mensagem, aquela mensagem entrou no meu coração e os meus olhos se abriram e eu consegui reconhecer e ver o Deus dentro do qual eu estava. Eu consegui reconhecer o quanto eu estava em pecado, vivendo distante do Senhor, o quanto a palavra de Deus adentrou a minha vida, e naquele momento o Senhor operou da sua salvação em mim, por meio do Evangelho, por meio da palavra. É interessante, irmãos, inclusive ver como isso está acontecendo na vida das nossas crianças. De vez em quando eu faço isso com as crianças também, de procurar e saber, olha, quer ver uma coisa interessante você perguntar para os nossos aqui: você vai para o céu? Esses dias eu perguntei para uma criança aqui: você vai para o céu? E a criança disse: vou, pastor, vou. E disse: por que você vai para o céu? E ela respondeu: porque Jesus morreu para me salvar. E isso me dará certeza de que um dia eu vou estar com Ele no céu. Irmãos, essa é a maior bênção que nós já recebemos. Se você que entrou aqui nessa noite, você tem a certeza da sua salvação, que você é salvo e remido pelo sangue de Cristo, eu queria dizer a você que você tem tudo na sua vida para ser uma pessoa feliz, alegre, contente e satisfeita. Porque nós recebemos a maior bênção que poderíamos receber, que é a salvação em Cristo Jesus. Fomos libertos da morte, da condenação eterna. E tudo isso por meio da sua graça operada em Cristo Jesus. Mas talvez você tenha entrado aqui nessa noite e você não tenha essa certeza. Talvez você seja daqueles que temem quando alguém deseja que Cristo volte, e que fosse hoje mesmo, que esse culto nem acabasse. Talvez você fizesse parte daquele grupo que quando ouve uma frase como essa, o coração acelera porque você acha que não está preparado, ou você tem certeza que não vai. Essa mensagem também é para você. Nessa noite, irmãos, através desse texto, nós veremos que o Senhor é aquele que traz do pecado a reconciliação àqueles que são seus. Veremos sobre a obra completa de Cristo na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, irmãos, é o apóstolo que talvez tenha como característica da sua mensagem a mensagem deste evangelho que salva pessoas sem que elas façam absolutamente nada. O que você precisa fazer para ir para o céu? O que você precisa fazer para ir para o céu? Deixa eu dar uma resposta em uma palavra: nada. O que você precisa fazer para alcançar, receber a bênção de Deus, o favor de Deus? Nada. Uma vez mais. O que você precisa para ser salvo, ser liberto da ira de Deus, da condenação eterna do inferno? Mais uma vez, nada. Nada. Porque tudo foi feito na cruz do Calvário por nós. No momento em que nós estávamos numa condição a qual todos nós estávamos, de morte eterna, de condenação eterna. Se não vejamos o que diz Paulo no verso 6, mostrando para nós aqui a condição a qual nos encontrávamos, como fracos, como ímpios, separados de Deus, distantes do Senhor. Diz o texto: pois quando ainda éramos fracos, acompanhe comigo o verso 6, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Eis a condição do homem sem Deus, o homem sem Cristo: ele é fraco e ímpio. O que é que significa aqui quando Paulo quer dizer que ele era fraco? Será que se trata apenas de uma fraqueza física? Sim, com certeza, também de uma fraqueza física. Cientistas tentam estudar ou relatar
o que passou Cristo, o que sofreu Cristo, né? Biologicamente falando, durante as horas do seu martírio, da sua tortura e da sua morte, mostrando inclusive que tratava-se de uma dor e de um sofrimento insuportável. Você já tentou se colocar no lugar de Jesus, lá naquele sofrimento? Diante daquelas chibatadas, diante dos cravos, diante da humilhação. Eu não tenho dúvida que muitos de nós não teríamos forças físicas, biológicas mesmo, para aguentar meia hora daquele martírio ali, daquele sofrimento. Meia hora que fosse. Ele suportou na sua carne. Ele suportou em si mesmo. Isso porque nós somos fracos. Somos fracos, irmãos. Somos incapazes. Olha, uma boa demonstração da nossa fraqueza é quando a gente faz uma vigília. Não, para começo da história, são quando os que se aventuram a vir para a vigília, né? E aí, rapaz, a gente está aqui orando por apenas 1 horinha, 2 horinhas, 3 horinhas orando, irmãos. A gente já está cochilando, né? Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou fraco. Nós somos fracos, somos limitados. Jesus subiu para orar ao monte e disse aos discípulos: fica aí orando, né? Quando voltou, está todo mundo dormindo. Nós somos limitados, irmãos, somos fracos. Pela força do nosso braço, pelo nosso correr, pelo nosso esforço, por meio das obras, não teríamos capacidade alguma de alcançarmos a salvação, de obtermos o favor de Deus. Por isso Paulo diz: olha, nós quando ainda éramos fracos, essa fraqueza aqui, lá no hebraico, aponta para uma ideia de uma fragilidade, de uma delicadeza, e até de uma enfermidade. Nós somos limitados, mas não apenas biologicamente, não apenas fisicamente. Somos fracos, limitados, incapazes espiritualmente, irmãos. Espiritualmente. Não temos capacidade por nós mesmos de lutarmos contra o inimigo, contra os principados e potestades, contra a nossa própria carne. Sem o auxílio e a capacitação do Espírito Santo, nós não temos a capacidade nem mesmo de dizer não a um pecado simples e bobo, irmãos, tolo. Caímos, falhamos. Isso agora, viu? Lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Imagine antes, sem termos os nossos olhos abertos, sem termos sido atraídos pelo Senhor para a salvação. Paulo mostra aqui de modo muito claro um ponto do Evangelho muito esquecido nos nossos dias, que aponta para a miserabilidade da realidade do homem sem Deus. E não é do homem sem Deus abraçando Deus religiosamente, mas é aquele que não teve a sua vida entregue, lavada e redimida pelo sangue de Cristo, que foi justificado, reconciliado com Deus por meio de Cristo Jesus. É alguém que se encontra num estágio de fraqueza, de debilidade, de deficiência física, moral, espiritual, e não há nele habilidade alguma para se achegar a Deus. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que na verdade a condição do homem sem Deus é uma condição de morte. Era exatamente assim que estávamos todos nós aqui, aqueles que já são salvos, aqueles que já são convertidos, sem Deus. E Paulo lembra isso para cada um de nós. Paulo lembra isso para a igreja de Roma aqui. Porque nós, quando ainda éramos fracos, foi nesta condição que Cristo morreu em seu tempo pelos ímpios. Pelos ímpios. Quando Deus, irmãos, converte o coração de alguém, e esse alguém se achega a Cristo, isso só aconteceu porque este mesmo Cristo já operou essa salvação no coração destes. A impiedade, irmãos, aqui narrada por Paulo, aponta para essa ideia de alguém que está distante de Deus, distante do Senhor, afastado da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, a qual nós acabamos de cantar. Porque essa bondade, essa misericórdia, essa fidelidade se estende
especificamente e exclusivamente aquele por quem ele se entregou, aqueles por quem ele morreu em seu tempo. Em seu tempo, porque essa é a promessa que foi feita à humanidade, aos servos, aos eleitos, lá em Adão, né? Quando Deus disse, olha, da descendência da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E ali era uma profecia, né? Era uma promessa que apontava para este tempo aqui. Este tempo ocorrido há mais de 3.000 anos, há pouco mais de 2.000 anos, quando o Senhor Jesus entregou a sua vida, veio a este mundo e morreu. Morreu por quem? Pelos ímpios. Morreu pelos ímpios. Isso aponta para essa condição a qual o homem se encontrava, que todos nós nos encontrávamos outrora, uma condição de impiedade. Ah, pastor, mas olha só, mas eu nasci na igreja, eu nem fui para o mundo. Mas até que o Senhor Jesus operasse em você a salvação, convertendo e mudando o seu coração, você mesmo dentro da igreja, mesmo aqui, você estava nessa condição aqui. É assim que se encontrava todos aqueles que estavam distantes do Senhor, antes de passar por esse processo de mudança de vida, mudança de direção, por meio da conversão em Cristo Jesus. Então, o texto continua mostrando, Paulo aí no verso 7, o tamanho deste amor, o tamanho desta fidelidade, desta compaixão. Porque diz Paulo em seu pensamento até um tanto lógico, né? Que dificilmente alguém morreria por um justo. Talvez pelo bom alguém se anime a morrer, né? Então Paulo começa a mostrar e a ilustrar a condição a qual todos nós, todos aqueles que fazem parte deste povo eleito de Deus, que serão chamados, se encontravam nessa condição de morte, de afastamento e distanciamento do Senhor. E o Senhor os chamou, o Senhor os atraiu, não é porque viu alguma coisa boa neles. Deus decidiu lhe chamar, Deus decidiu fazer você servo dele, não é porque ele olhou para o futuro, viu que você seria uma boa serva de Deus, um bom servo de Deus, uma boa presidente da SAF. Olha, esse daqui vai ser um bom diácono, um bom presbítero, vou chamá-lo. Não, não há nada de bom, não houve nada de bom que Deus olhou para nós para nos chamar. A nossa condição era uma condição de injustiça e de morte. Porque diz Paulo que talvez, e só talvez, né, alguém se anime a morrer pelo justo. E olhe lá, hein? É muito difícil, né, vermos alguém pagando por um erro que não cometeu, não é verdade? De vez em quando a gente sabe de pessoas que foram presas, passaram, 2, 3 anos na cadeia, e um tempo depois a justiça vai lá e pede um perdão, né, e diz, olha, rapaz, nos enganamos, erramos, dá lá uma indenização a ele, como que se recuperasse os 2, 3 anos de vida perdidos, né? Diante de alguém que estava pagando por um erro que não cometeu, pagando por uma dívida que não contraiu, não é? É muito triste, é muito injusto a gente ver esse tipo de coisa acontecendo. De um modo geral, por conta da própria justiça de Deus colocada em nós, o ser humano, a sociedade de um modo geral, não gosta de injustiças, né? Não gosta de ver o inocente sofrendo, pagando por algo que ele não cometeu. Mas até que ponto essa nossa empatia transforma-se em vontade e desejo de substituir lá o indivíduo que está sendo injustiçado? Quem aí está disposto a pagar a dívida grande que alguém está sendo cobrado injustamente? Quem aí estaria disposto a sofrer as consequências pelos erros e pecados que um outro alguém não cometeu, e trata-se de alguém justo de fato? Poucos de nós, né? Talvez nenhum de nós, no máximo pelos nossos mais próximos, né? Sofrer o dano por um filho, pelo marido, pela esposa, por alguém querido, alguém próximo. E ainda assim seria relativamente mais fácil, né? E sofrer por um injusto? Quem aí estaria disposto a sofrer as consequências, o castigo, o dano, o pago, por alguém que de fato merece o castigo, merece o sofrimento, merece a justiça? Quem de nós estaria disposto a sofrer as consequências jurídicas, constitucionais,
físicas cometidas por um criminoso, por um assaltante, quem aí estaria disposto a defender e a se colocar no lugar das consequências que vêm sobre um assassino, sobre um estuprador? É essa a comparação que Paulo está fazendo aqui. Olha, talvez alguém se anime a morrer por um justo, mas nós, desde o verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando éramos nós ainda pecadores, injustos, indignos, imerecedores. Era essa a nossa realidade sem Deus. Foi nessa condição, foi nesse estado que Deus decidiu manifestar o seu amor através do sacrifício de seu Filho por nós na cruz do Calvário. Mas Deus, esse mas aqui é a boa notícia do Evangelho, né? Porque até aqui Paulo está mostrando a condição nossa sem Deus, a condição do homem sem Deus, uma condição de morte, de separação, de distanciamento da ira de Deus se levantando contra nós. Mas o mais aqui é a boa notícia. A semelhança do que acontece em Efésios também, né? Quando ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aqui aparece outro mais de Paulo, né? Paulo gosta desses mais aqui, né? Mas Deus, diz ele, verso 8, prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Que misericórdia é essa? Que graça é essa? Tanta gente tem gastado tanto tempo discutindo e pensando e questionando que Deus é esse que condena pessoas ao inferno e condena pessoas à condenação eterna, à morte eterna. Mas na verdade nós deveríamos gastar tempo nos perguntando que Deus é esse que leva gente para o céu, que salva pessoas indignas e merecedoras. Que amor é esse? Que Deus é esse que, sendo tão santo, tão justo, decide chamar a mim e a você? Nós nos conhecemos, irmãos. Nós nos conhecemos. Se você é salvo em Cristo Jesus, se você nasceu de novo, tem os seus olhos abertos para enxergar quem é Deus e quem é você mesmo, você sabe o quanto você é pecador, indigno, imerecedor de qualquer bênção de Deus. Ainda mais a sua maior bênção, que é a salvação em Cristo Jesus. Que amor é esse? Que graça é essa? Que misericórdia é essa? É essa derramada por nós. É Ele demonstrando o seu amor de modo prático para conosco. Deus demonstra o seu amor para conosco, não é fazendo-nos uma bela poesia, uma bela canção, uma bela declaração de amor. Não é através dos seus sentimentos, mas é através da sua ação prática. Entregando o seu Filho Jesus, através de um plano eterno de salvação, para salvar aqueles que são seus, o seu povo, os seus eleitos, as suas ovelhas. E Ele fez isso por nós, irmãos, quando nós ainda éramos pecadores, fracos, ímpios, imerecedores, indignos. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente tem dificuldade de demonstrar misericórdia com um irmão que peca contra nós 1, 2, 3, 4 vezes, né? A gente faz igual a Pedro: Senhor, quantas vezes eu vou ter que perdoar o meu irmão? Quantas vezes eu vou ter que perdoá-lo? E quando nós olhamos para essa misericórdia, este amor de Deus para conosco, você já parou para pensar que este amor de Deus para comigo e para com você é tão grande, mesmo Ele sabendo e conhecendo a qualidade de crente que nós seríamos, o nível de espiritualidade que nós teríamos, mesmo Ele conhecendo e sabendo previamente todas as vezes que nós iríamos cair, falhar, pecar,
mesmo ele sabendo a condição espiritual que muitas vezes nós iremos nos manter de frieza, de distanciamento muitas vezes dele, de apatia, mesmo sabendo todas as coisas, mesmo nos conhecendo, ele decidiu agir de forma graciosa e amorosa, entregando o seu rei por nós quando nós ainda éramos pecadores. É por isso, irmãos, que essa é uma obra que só pode ser conquistada pela ação do próprio Cristo. E essa, irmãos, é uma mensagem que precisa ser lembrada, pregada e ecoada nos nossos dias. Num tempo onde novas indulgências estão sendo vendidas. Num tempo onde as pessoas acham que elas precisam fazer isto ou aquilo, fazer esta ou aquela campanha, dar isto ou aquilo, ter essa ou aquela atitude para conquistarem a bênção, a salvação ou o favor de Deus. Precisamos voltar à Escritura, irmãos, ao simples Evangelho, ao simples e puro Evangelho que pode ser compreendido e explicado em 2 minutos, que mostra que Deus salva o pecador, sendo ele ainda fraco, sem que ele faça nada. Muito pelo contrário, ele fazia tudo para não ter a salvação. Se nós fazíamos algo, irmãos, se o homem faz algo no que se refere à sua salvação, é correr dela, é fugir dela, é fazer tudo aquilo que vai de encontro a essa salvação operada em seu coração. Mas Deus, com o seu grande amor, com a sua grande misericórdia, operada por meio de Cristo Jesus, do sacrifício de Cristo, das obras de Cristo, nos salva, nos lava, nos purifica e nos justifica, nos torna justos. Sabe por que você deve ter certeza da sua salvação? Sabe por que você deve ficar tranquilo com a ideia de que Cristo pode voltar a qualquer momento? Porque se você realmente foi salvo, lavado, redimido pelo sangue de Cristo Jesus, não é para você que Deus vai olhar no dia do juízo final. Não é essencialmente para as suas obras que Deus vai olhar no dia do juízo final, para dizer: vinde benditos de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. O ingresso para o céu, para a salvação eterna, não depende das suas ações neste mundo, do quanto você se esforçou ou deixou de se esforçar, mas depende das obras de Cristo em nós. Deus irá olhar para Cristo em nós. Ele irá olhar para o Cristo que há em você. Você recebeu, por meio da salvação de Cristo Jesus, a justificação por meio dele mesmo. São os atos de justiça de Deus, por meio de Cristo Jesus, que serão suficientes para que nós, de fato, ouçamos da parte de Deus: vinde benditos de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. A justificação de Cristo em nós, aqui tratada por Paulo, diz ele no verso 9: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que significa essa justificação pelo sangue, né? O que significa ser, então, justificados? A ideia de ser justificados não é outra coisa senão a ideia de ser tornado justo. É a ideia de alguém que era injusto e agora é tornado justo. Era a ideia de alguém que era devedor e agora ele nada mais deve. É a ideia de alguém que não merecia nada e agora, pelos méritos de Cristo, pela graça de Cristo, ele merece e ele recebe. São as obras de Cristo operadas em nós. Porque a verdade, irmãos, preste bem atenção, olha aqui para mim. A verdade é que por mais que você se esforce para ser crente, para orar, para ler a Bíblia, para se dedicar, para ter uma vida santa, pura e dedicada ao Senhor, dedicado à igreja, aos trabalhos e à vida e ao ministério, basta um pecado na sua vida, basta um, para Deus olhar para você e dizer: olha, esse pecado aí que você cometeu manchou toda a sua vida. Porque é esse o nível de exigência de Deus. É esse o nível de santidade do nosso Deus. Então, por mais que nos esforçássemos para fazermos tudo aquilo que estivesse ao nosso alcance
para alcançarmos a salvação, o favor de Deus, a bênção de Deus, não teríamos capacidade em nós, irmãos. É por isso que Deus irá olhar não para as nossas obras, mas para as obras de Cristo em nós. Pastor, e quando a Bíblia fala de que nós seremos, Deus, irá olhar e nos julgar com base nas nossas obras, isso tem uma relação direta com uma outra doutrina, que é a doutrina do galardão, mas não especificamente em relação à salvação. A Bíblia fala de algo que nós não temos muito material bíblico para isso, mas de uma recompensa que nós iremos receber no céu, na glória celeste. Que recompensa é essa? Não sei, não tenho a mínima noção. Os teólogos até hoje, com base no material bíblico, não conseguem chegar a uma conclusão. Mas trata-se de uma bênção de Deus, de um favor de Deus, que Deus irá conceder a cada um segundo as suas obras, segundo o seu esforço, segundo a sua dedicação. Mas isso não tem uma relação direta com a salvação em si. Porque são as obras de Cristo que nos salva. São as obras dele que nos tornaram justos. O nosso Catecismo Maior do Westminster, lá na pergunta 70, pergunta o que é a justificação. E diz assim: é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual ele lhe perdoa todos os pecados e os aceita, considerando justo diante de si, não por algo encontrado neles mesmos, nem por eles feitos, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, que lhes é imputada por Deus e reconhecida somente pela fé. É a justiça de Cristo em nós que nos garante essa salvação, que nos garante esta reconciliação, que é o tema dos versos 10 e 11. E por que reconciliados, irmãos? Porque o homem sem Deus, ele está separado do Senhor, distante de Deus. Há um abismo gigantesco formado pelo pecado, como consequência do pecado entre Deus e o homem. E somente Cristo é a ponte, somente Cristo é o caminho que pode nos reconciliar novamente com Deus. Agora, tendo sido salvos, justificados, Paulo vai falar do ministério da reconciliação. Sim, irmãos, da reconciliação, porque outrora éramos como inimigos de Deus, distantes do Senhor, alvos da sua ira. Por isso Paulo diz nos versos 10 e 11, acompanhe comigo: pois se quando éramos inimigos, e essa é a dura verdade do Evangelho, só existem duas condições de homem diante de Deus: ou você é amigo de Deus, filho de Deus, ou você é inimigo de Deus, inimigo do Senhor. Se você não foi alcançado por essa justificação, por essa reconciliação, se você ainda não passou por esse processo de conversão diante do Senhor, a sua condição é essa aqui, a qual Paulo lembra que ele e os irmãos da igreja de Roma se encontravam como inimigos. Pois se quando éramos inimigos, diz o verso 10, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, já tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora esta reconciliação. Irmãos, essa é a mais pura mensagem do Evangelho para nós, a qual nós precisamos nos lembrar e trazer à memória a cada dia, para que possamos ver a grandiosa bênção de Deus operada em nós e em nossos corações, e aquilo que Ele ainda tem para fazer naqueles que Ele irá alcançar por meio da sua graça e por meio da sua obra. Eu queria concluir trazendo algumas aplicações que esse texto traz para nós, e algumas boas lembranças que nós precisamos ter. A primeira delas, irmãos, é lembrar o quanto eu e você somos amados por Deus. Você é um amado de Deus. Você foi alvo deste amor gracioso de Deus.
Irmãos, nós vamos constantemente sermos lembrados disso. Quantas vezes nós, enquanto seres humanos, sofremos, mendigando o amor de pessoas que não querem nos amar. Quantas vezes sofremos pela falta de demonstração prática de amor daqueles que dizem que nos amam. Quantas vezes sofremos na carne, na prática, pela falta de amor de irmãos em Cristo nosso, de familiares, de amigos. Nessas horas nós precisamos lembrar que nós somos alvo e temos o amor que é o amor que jamais pode ser experimentado em outra situação, em outra ocasião, senão este amor de Deus que é derramado por nós, por meio de Cristo Jesus. Nessa noite, essa é a bela lembrança do Evangelho, por meio do apóstolo Paulo para nós. Você é um amado de Deus, você foi alcançado pelo grande amor de Deus. E não há amor tão grande, jamais visto, jamais experimentado, do que este, o qual alcançou você. Esse texto também nos lembra, irmãos, que a salvação em Cristo é a maior bênção que nós já recebemos ou podemos receber nesta vida, neste mundo, deste lado da eternidade ou no mundo por vir. Isso é uma bela lembrança para nós, irmãos, diante muitas vezes do nosso coração descontente, insatisfeito, diante daquilo que nós queremos receber da parte de Deus e ainda não recebemos. O tempo todo nós precisamos trazer à nossa memória essa grandiosa bênção de Deus operada em nós por Cristo Jesus, que é a nossa salvação. Salvação que está garantida nele, assegurada nele, pois é obra dele mesmo. E por isso sim, podemos ter a certeza de que é algo que não pode ser perdido, não pode ser deixado para trás, não pode ser abandonado, porque ele mesmo irá nos manter de pé, irá nos permanecer, irá nos manter fiéis ao lado dele. Logo, irmãos, esse texto é um belo convite para que você que é salvo em Cristo Jesus tenha vida alegre, contente diante do Senhor. Como é triste muitas vezes ver crentes que, deixando-se abater pelas dificuldades, pelas tribulações, pelas lutas, pelos problemas, passam a ter a característica de serem pessoas abatidas, tristes, descontentes, iradas, estressadas. Irmãos, a salvação de Deus foi operada em nossos corações e em nossas vidas. Isso é motivo para, mesmo muitas vezes com as lágrimas nos olhos, nós mantermos um sorriso no rosto, porque fomos salvos da ira de Deus, fomos salvos da condenação eterna. Estaremos eternamente com Ele, no gozo eterno. Privilégio o qual Ele mesmo, por meio do Senhor Jesus, disse que o Pai decidiu não revelar a todos, mas decidiu revelar a mim, a você. Que privilégio, irmãos. Que magnífico privilégio, o qual nós devemos nos assegurar e buscar nisso contentamento, alegria, satisfação para a vida. Esse é o motivo pelo qual amanhã você deve acordar feliz, contente, empolgado para o trabalho, para o dia, para enfrentar a semana. É nisso que deve estar a nossa satisfação, o nosso contentamento, a nossa alegria. Portanto, irmãos, o que fazer, né? O que fazemos então diante de tão grande salvação operada em nós? Nós podemos fazer alguma coisa. Podemos ser gratos a Deus e demonstrar essa gratidão e este amor que também temos para com Ele, não apenas de palavras, irmãos. Misericórdia. Eu lembrava, alguém disse essa semana, conversando comigo, que um dos momentos em que o crente mais mente é na hora do louvor, é na hora das músicas aqui. Porque a gente canta um bocado de coisa, né, que nem sempre a gente está vivendo. A gente declara o nosso amor aqui através de palavras, através de belas canções, e tudo isso é muito importante, faz parte do culto, eu tenho dito isso aqui. Mas, biblicamente falando, o amor tem uma relação direta com ações, irmãos, com a prática. E o meio pelo qual nós demonstramos esse amor
que temos pelo nosso Senhor é através do nosso esforço constante e contínuo para nos mantermos fiéis e de pé. Diante de tanta infidelidade, tanta apostasia, tantos que se desviam do Senhor, diante de tanto mau testemunho, diante de tanta gente que se diz ser salva em Cristo Jesus, mas ainda está apegado a este mundo, amando este mundo, as coisas deste mundo, preso a pecados específicos, não tendo uma vida que condiz com suas palavras, com a sua crença. O Senhor nos chama a vivermos como pessoas que foram justificadas em Cristo. O Senhor nos chama a vivermos como pessoas que foram reconciliadas com Deus e agora vivem próximos do Senhor, em comunhão constante, por meio da obra de Cristo, por meio da intercessão do Espírito. Se isso é uma realidade na sua vida, para você que é crente em Cristo Jesus, glorifique a Deus por isso, louve ao Senhor por isso, encontre nisso o motivo para alegrar-se, para acordar a cada manhã, encontre nisso um motivo para lutar, para resistir e para vencer as tribulações, os problemas, as dificuldades, as tristezas, as preocupações. Cristo é suficiente para nós, irmãos. E nisso nós vamos encontrar gozo e alegria. Mas talvez muitas dessas coisas que eu falei aqui não façam sentido para você. Para você que está aqui nessa noite, para você que nos ouve pelo nosso canal do YouTube, porque talvez você precise ainda passar por esse processo de conversão por meio de Cristo Jesus. Eu não estou falando de um conhecimento teórico, teológico, superficial e da letra. Porque isso é possível, irmãos. Olha, tem muita gente que conhece todos os pontos do Evangelho e seriam capazes até de pregar o Evangelho para alguém, mas que ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Cristo, que ainda não nasceram de novo. Isso vale para os filhos dos crentes que aqui estão. Isso vale para aqueles que estão aqui há muito tempo, que conhecem o Evangelho, que são chamados amigos do Evangelho, mas que precisam ter um verdadeiro encontro com Cristo, sobrenatural, espiritual, verdadeiro, não superficial, não da boca para fora, não emocional apenas, mas real. O Evangelho continua acessível a todos nós, a todos aqueles que estão dispostos a ouvir e dar ouvido ao chamado do Evangelho. E esse dia é hoje, essa hora é agora. É o momento no qual o Senhor nos chama ao arrependimento, à conversão, a nos rendermos diante dEle. Basta que você faça isso, onde você está, no seu lugar, hoje, agora, quando chegar em casa, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Ore a Ele, Ele irá ouvir sua oração. Ele sonda o seu coração. Coloque-se diante dEle, confesse os seus pecados, confesse as suas falhas. Diga a Ele o quanto você precisa dEle, e Ele fará a obra. E nós, enquanto igreja, estaremos aqui para te ajudar, para caminharmos juntos, para seguirmos como rebanho dEle, como ovelhas dEle, para sermos pastoreados por Ele. Que nós possamos nos consagrar, irmãos, que nós possamos dizer a cada dia ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, faz a tua obra em mim, faça a tua obra em nós. Que essa mensagem do Evangelho, irmãos, esteja cada vez mais rica, viva e presente em nós, em nossos corações, e que isso redunde em mudança constante das nossas vidas, nesse processo contínuo de salvação de Deus operado em nós.